Olá, pessoal. Nessa discussão de filosofia da ciência, eu trouxe a discussão, para essa discussão, a concepção de ente cognitivo. Essa concepção, no desenrolar da apresentação, vocês vão entender que eu trato como se fosse uma partícula ou uma pequena estrutura dentro de um campo de conhecimento que dá conta da percepção do mundo, da visão do mundo pelo sujeito e a construção do conhecimento, tanto ontológico quanto social, nessa perspectiva, tá? Então, o ente cognitivo aqui, ele funciona como um sujeito que gera perturbação em um campo de conhecimento e que provoca, através dessa perturbação, processos de aprendizagem e processos de saberes, tá? Concepções de saberes e processos de aprendizagem. Tá? Então, vou apresentar primeiro a questão do ente cognitivo, em que bases epistemológicas, né, teóricas, eu sustento essa, vamos dizer assim, essa composição desse ente, ok? Bem, a primeira categoria teórica ou epistemológica que sustenta as características do ente cognitivo é justamente a cognição e a aprendizagem. Para isso, eu trago o Fialho, que relata que ele traz a seguinte definição para a construção do conhecimento. Tá? A construção do conhecimento é a fundamentação do caráter evolutivo do sistema cognitivo, permitindo o seu enriquecimento, o que se dá pela experiência. São evidenciados dois modos de construção do conhecimento que contribuem para a aprendizagem. O primeiro modo é a construção do conhecimento a partir de informações simbólicas veiculadas, gerando conhecimentos relacionais, explícitos, expressando uma aprendizagem por instrução. O segundo modo é a construção do conhecimento pela ação, a partir da resolução de problemas, gerando conhecimentos procedurais, implícitos, tácitos, expressando uma aprendizagem pela descoberta. Então, se a gente for perceber, os dois modos eles são complementares na construção do conhecimento, ok? E Fialho apresenta um esquema muito interessante, que ele faz sempre uma potencialização e uma virtualização em torno do conhecimento. Tá? O conhecimento tácito é aquele conhecimento que existe em potência, existe no sujeito. É uma percepção ainda não comunicada, né? É aquele conhecimento que está muito mais próximo da vivência do sujeito de que da própria formalização desse conhecimento pelo sujeito para a sociedade, né? para o próximo, para quem está ao seu redor. Tá? Então, esse conhecimento é um conhecimento chamado de conhecimento tácito. Tá? O conhecimento explícito é justamente quando esse conhecimento tácito ele é revelado, ele é instituído através de uma linguagem, através de um processo comunicativo, através de canais que fazem com que esse conhecimento tenha significado social, seja compreendido pelos pares, pelos outros, pelos outros entes sociais. Né? Então, a partir do momento que esse conhecimento ele é evidenciado através de um canal comunicativo, de uma linguagem, e ele é entendido pela sociedade, pelo meio social, então ele deixa de ser um conhecimento tácito e passa a ser um conhecimento explícito. Uma coisa importante é dizer que esse conhecimento tácito
não é transformado na sua totalidade em um conhecimento explícito, porque para a composição desse conhecimento explícito se exige ou se desdobra em escolhas de canais que são seletivos de comunicação. Então, esses canais, por si só, e a sua linguagem, já trazem estruturas que são restritivas que fazem com que esse conhecimento ele não se transforme totalmente do tácito para o explícito. Então, o conhecimento explícito sempre vai ser um conhecimento formal, ok? Formalizado através dessas linguagens, tá? Um outro esquema importante é esse esquema da questão do caminhar da aprendizagem, né, que Fialho traz de uma forma bastante interessante. Então, o sujeito, a princípio, ele não tem noção sobre a coisa, ele não sabe que não sabe, né? A partir do momento que esse sujeito se depara com algo novo que ele nunca viu, que ele nunca percebeu na vida, ele toma consciência que não sabe sobre aquilo. Então ele sai do estado de não sei que não sei para o estado de sei que não sei. Eu tenho consciência que não sei algo sobre um objeto novo, um conceito novo, um novo processo, não é? Então, a partir do momento que ele toma consciência da ignorância sobre aquilo, ele vai buscar conhecer, né? Através dos seus mecanismos de construção do conhecimento, ele vai buscar conhecer. Então, ele toma consciência que sabe. Só tem que quando ele toma consciência que sabe, sua estrutura complexa de aprendizagem, né, sua rede semântica, na sua rede lógica de significados, se reestrutura e coloca esse sujeito em um outro estado de aprendizagem, que é o estado que não sei que sei. Ou seja, você consegue chegar a uma percepção de algo que antes você não tinha a noção, né, de que não sabia. Então você aprende aquilo, só tem que essa aprendizagem te coloque em um novo estado de não saber que sabe, né? E esse é um moto contínuo que faz com que a gente aprenda e apreenda o mundo. Ok, depois dessa parte do conceito do ente cognitivo a partir da cognição e aprendizagem, nós temos também um outro referente para essa composição do ente cognitivo, que é a triética de Lupasco. Stephen Lupasco é um físico que também é ligado à biologia e que faz um trabalho bastante interessante, trazendo uma perspectiva de construção do sujeito, da estrutura psíquica do sujeito, pela sua imersão no mundo. Tá? Então, ele traz 3 movimentos importantes. O primeiro movimento ele chama de movimento aferente, que é o seguinte: o primeiro movimento é oriundo do que ele denomina matéria-energia macrofísica ou física dos fenômenos, dos fenômenos inanimados. Esse contexto é caracterizado pelos sistemas físicos que potencializam e atuam, repetindo esse movimento, até a entropia máxima, ou seja, ao equilíbrio final, em que não é possível mais potencializações para as próximas atuações. Nesse contexto, se dá um movimento aferente de fora para dentro. O sujeito, nesse meio, está sobre a ética macrofísica, ou a ética da energia homogeneizante. Tá? Nessa perspectiva aqui, é como se o sujeito estivesse imerso em um mundo onde nós temos uma estrutura que vai se organizando a partir de um ponto que irradia essa energia, e essa energia vai estruturando o mundo até que ela se esmaece.
chegando ao ponto de energia máxima, né, de entropia máxima, com total incapacidade mais de você manter o sistema em equilíbrio ou fazer com que estruturas se liguem, né, e formem sistemas. Né? Então, o primeiro movimento é um movimento entrópico. Né? Então, Lupasco diz que nós estamos imersos nesse movimento aferente, esse movimento de fora para dentro, né? Onde você tem uma perspectiva de construção a partir de um ponto de energia, de um gradiente de energia que estrutura o sistema, mas que se esmaece também. Quando ele se esmaece, a gente alcança a entropia máxima, que não possibilita mais nenhum tipo de organização nesse sistema. Tá? Então, um sistema entrópico, ok? Um movimento entrópico. O segundo movimento ele chama de movimento eferente, tá? Aí já é um movimento de dentro para fora. Esse segundo movimento já não é mais focado em uma perspectiva física, mas é focado em uma perspectiva de matéria e energia biológica. Olha bem o que ele diz. O segundo movimento é oriundo do que ele denomina matéria e energia biológica, ou biofísica, ou ainda física dos fenômenos animados. Tá? Nesse contexto, a energia se manifesta de forma crescente. Os fenômenos animados provêm da heterogeneidade à complexidade, onde não há caráter final, e sim o frenesi da criação, da vida, da animação. Emerge, portanto, o movimento eferente, de dentro para fora, no qual não se busca o equilíbrio final, a entropia máxima. Busca-se a neg-entropia progressiva. Isso tem a ver com toda a perspectiva de auto-organização dos sistemas biológicos, que saem de estruturas macro. Essas estruturas macro, elas têm, de certa forma, um sentido complexo, porque quando você olha de fora, você não percebe a auto-organização, mas você vai vendo que isso vai tomando forma a partir do momento que você vai percebendo as microestruturas que fazem parte dessa perspectiva mais caótica. Né? Então, esse é um movimento que a gente chama de movimento negentrópico. Então, o sujeito está imerso em um movimento entrópico e um movimento negentrópico. Ok? O terceiro movimento é a coexistência antagônica desses dois movimentos, o aferente e o eferente, que ele chama de estado T. Tá? A coexistência é o que ele denomina o estado T. A coexistência antagônica e contraditória da matéria. Habita a matéria psíquica do ser, bem como seus átomos. O estado de semi-atualização e de semipotencialização no âmbito da matéria psíquica é denominado por Lupasco de estado T. Nesse estado, a matéria se apresenta trimaterial, uma composição de heterogeneidade, homogeneidade e potencialização / atualização. Ou seja, é uma coexistência entre os movimentos aferentes, os movimentos eferentes. Tá? E essa estrutura coexiste no estado psíquico do sujeito. Então, essa é a perspectiva que Lupasco traz e que eu utilizo para a composição do ente cognitivo.